Quero agradecer a presença de todos nessa noite. Quero agradecer ao pastor Marcos pelo convite, pela oportunidade. E hoje eu estava falando com um irmão no trabalho, eu dizia: irmão, hoje é dia de queimar incenso no templo. E a gente sabe que o dia que a gente vai queimar incenso no templo, sempre acontecem muitas coisas, né? Mas o Senhor nos livra de todas, e Ele nos trouxe até aqui, nesse preciso momento, para compartilhar com os irmãos uma palavra da parte de Deus. Quero dizer algo que eu sempre falo, sempre que tenho oportunidade de trazer uma palavra, sempre falo que a mensagem, ela chega primeiro ao mensageiro. A mensagem, o mensageiro não está isento da mensagem. A mensagem atinge primeiro o mensageiro, depois chega para a igreja. Como os antigos falavam, né? A espada corta ali, mas também corta aqui. Por que eu estou falando isso? Porque toda vez que eu vou levar uma palavra, o Senhor fica ministrando, né? Ele vai ministrando ao longo do dia. E costumo dizer que a mensagem nunca está pronta. A mensagem sempre vai se renovando, porque a palavra de Deus é viva. E nesses dias eu tenho sido impelido pelo nosso Deus para nós falarmos de amor. Se eu tivesse que dar um título para essa mensagem, em breves minutos, eu perguntaria para a igreja o título da mensagem: vamos falar de amor? Esse é o título da mensagem. É uma pergunta. Vamos falar de amor? Por que a pergunta? Porque quando a gente se prontifica para falar de amor, a gente tem uma grande responsabilidade. Porque quando nós falamos de amor, quando a Bíblia fala de amor, é no padrão de Deus, é no nível de Deus, é no lugar onde o Senhor quer nos levar para que nós realmente façamos a diferença no mundo. Por isso que a pergunta é: vamos falar de amor? Por quê? Como algumas pessoas, alguns irmãos já devem saber, em grego tem pelo menos 3 definições de amor, né? O amor fileus, que é o amor fraternal, o amor de irmãos, né? O amor eros, que é o amor do casal, do casamento, e existe o amor único e o verdadeiro amor, que é o amor ágape, que é o amor de Deus. E esse amor de Deus é que trouxe a mensagem para nós nessa noite. Sem mais preâmbulos, eu quero convidar a igreja a abrir a palavra de Deus no livro segundo Lucas, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 6. Capítulo 6, a partir do versículo 27. É uma leitura um pouquinho extensa, mas Lucas, ele é bem explícito quando ele escreve o Evangelho. Nós encontramos essa palavra também em Mateus, em algumas passagens de Mateus 5, em algumas passagens de Mateus 7, mas aqui Lucas consegue resumir aquilo que Deus quer trazer para nós a respeito de falar de amor. Acompanhe comigo Lucas capítulo 6, versículo 27. Diz assim: mas a voz que ouvi, quando a gente lê a Bíblia, tem que sentir que essas palavras aqui, que estão escritas aqui, elas saíram da boca do próprio Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que está falando no segundo monte, e ele diz: mas a voz, igreja, que ouvis, digo, o Senhor diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos aborrecem, bendizei aos que vos maldizem, e orai pelo que vos caluniam. Ao que te ferir uma face, oferecer também a outra. Ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuseis, e dá a qualquer que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não o tornes a pedir. E como, isso aqui é a regra de ouro, irmão. Versículo 31, ele diz, versículo 31, e como vos quereis que os homens o façam, da mesma maneira fazê-los também. E se amardes ao que nos ama, que recompensa tereis?
também os pecadores amam os que o amam. E se fizerdes bem aos que fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se pedires emprestado àquele de quem esperais tomar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores que tornam a receber o outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestar sem nada terá. E será grande o vosso galardão, e serás filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Isso que Deus trouxe para nós nessa noite. Eu sei que de repente, assim, de cara, pode parecer um pouco, agressivo demais, mas é desse amor que Deus quer que nós cultivemos em nosso coração, que nós cultivemos a nossa vida. Nós escutamos aqui no domingo passado o Espírito Santo falando aqui, no culto de Santa Ceia, na palavra que foi ministrada, que não é somente ouvir a palavra, tem palavras muito boas, mas o que Deus espera de nós é uma resposta, Deus espera de nós uma atitude. Por isso que o Senhor está falando aqui nessa noite várias coisas que nós precisamos, se Ele já não colocar, nós precisamos colocar em prática. Por quê? Porque o mundo está aí, irmão. O mundo está aí fora e Ele está esperando que um de nós, ou todos nós, vamos e façamos aquilo que Deus está pedindo aqui. Aquilo que Deus está pedindo aqui nada mais é que fazer a mesma coisa que Ele fez. Ele foi cuspido, ele foi traído, ele foi condenado injustamente, ele foi acusado injustamente. Você pode ler na Escritura, quando Cristo estava diante de Pilatos, ele estava sendo acusado de coisas que ele não tinha feito, mas ele estava cheio do Espírito Santo. E quando você está cheio do Espírito Santo, não importa o que te digam, não importa de que te acusem, não importa o que te roubarem, não importa o que te façam, você não vai perder a sua postura de cristão. Quando o Senhor Jesus estava diante de Pilatos, ele estava sendo acusado e ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca, ele não fez, ele não disse, não, mas estão sendo injustos comigo, estão me acusando de coisas, eu sou santo. Ele podia falar, ele é o único que podia falar, não, mas eu sou santo, eu sou filho de Deus. Mas não, ele ficou quieto, ele ficou calado. Voltando à mensagem, ele diz: e se amardes o que vos ama, que recompensa tereis nisso? É isso que Deus quer trazer para nós nessa noite. É isso que Deus quer nos levar a um nível maior. Por que eu falo que o mundo está aí? Porque a definição de amor no mundo está muito defasada, está muito desfigurada. A definição de amor pode ser aquele amor eros, que está por aí, aos montes, o amor mais banal, se quer dizer banal, pode ser também o amor fraternal, mas o Senhor quer nos levar ao patamar mais alto. Ele diz: se você amar a sua mãe, a seu irmão, se você amar os seus irmãos da igreja, que não te façam mal, que sempre te recebem bem, se você amar o seu pastor, amém, tem que amar o seu pastor, tem que amar os seus irmãos, mas o que recompensa há nisso? Que recompensa há em amar aquele que te ama? A recompensa está em você amar aquele que te faz mal, aquele que te persegue, aquele que é a pedra no sapato, aquele que é a lixa da alma. Por isso que o Senhor está dizendo: se amardes a quem vos ama, que recompensa há nisso? Ele diz: se fizeres bem àqueles que se fazem bem, que recompensa há nisso? Os pecadores, e aqui o Senhor está dizendo, os pecadores, eles fazem a mesma coisa. E quando o Senhor está dizendo que os pecadores fazem a mesma coisa, Ele está dizendo: você tem que ser diferente. Glória a Deus. Você tem que ser diferente daqueles que estão no mundo. Porque aqui Lucas usa a palavra pecador, Mateus vai usar a palavra publicano, Inclusive o Sermão do Monte no livro de Mateus é mais extenso ainda, tem vários capítulos aqui.
Lucas fez como uma espécie de resumo, mas basicamente a mensagem é essa. Ele diz: se você amar o que te ama, você não vai se diferenciar daqueles que estão no mundo santo. Então o Senhor nos chama nessa noite para que nós façamos a diferença. Já de cara Ele está falando: se você quer ser diferente daqueles que estão no mundo, se você quer ser meu filho, olha o que Ele diz. Olha o que diz: amai os vossos inimigos e fazei o bem. Disse: e tereis o vosso galardão e sereis filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo. Glória a Deus. João capítulo 1, versículo 12 vai dizer que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós temos o poder de sermos filhos de Deus porque recebemos a Cristo. Mas receber a Cristo não é simplesmente você levantar a mão e aceitar. Receber a Cristo é você receber a Cristo e tudo que vem com Ele. O que vem com Ele é a bênção, mas o que vem com Ele também é um sacrifício. O que vem com Ele também é a renúncia. Porque se Deus fala aqui: sede misericordiosos, como o Pai, como o vosso Pai é misericordioso. Se eu quero ser filho de Deus de fato, eu tenho que ser misericordioso. Por quê? Porque Ele é. Então, não vale só pegar da Bíblia aquilo que me convém e aquilo que não me convém, eu descarto. Sabe por quê? Existem duas definições plenas de Deus na Bíblia. Uma, Deus é Espírito. Na Bíblia toda se fala de duas qualidades ou daquilo que Deus é. Uma é: Deus é Espírito. João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, é importante que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 8, diz que Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus. Mas ele não está falando, João não está falando aquele que não ama seu irmão, ou aquele que não ama a sua mãe, ou aquele que não ama a esse grupo de pessoas. A esse grupo de pessoas, que são as pessoas que habitualmente nós tentamos não nos misturar, tentamos não dar atenção. Em Mateus, ele vai dizer, em Mateus capítulo 5, no versículo 40 depois do versículo 46, ele diz: se amares a quem te ama, que recompensa tem? Ele diz, e Mateus usa essa palavra: e se saudares, somos que te saúdam. Que recompensa tem isso? Ou seja, se você fala só com as pessoas que falam com você, às vezes acontece isso dentro da igreja? Acontece? Não. Eu quero crer que aqui não acontece. Mas enfim, se a gente fala só com as pessoas que falam conosco, se a gente se achega só às pessoas que falam conosco, se a gente se achega só ao nosso grupinho, a igreja não cresce, o reino não cresce, o reino não avança. Por quê? Porque estamos preocupados com aquilo que está acontecendo conosco, estamos preocupados só com a nossa necessidade, estamos preocupados só com aquilo que eu preciso. E o outro, alguém vai ajudar, o pastor vai dar o jeito, a igreja vai dar o jeito, mas irmãos, nós somos a igreja. Mas nós somos a igreja, não somente aqui. Você é igreja 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Você é a igreja. Em qualquer lugar que você pisar, ali está o reino de Deus. Porque você é o reino de Deus nessa terra. Você faz parte do reino de Deus nessa terra. Alguém diz ao Senhor: mostra-me o reino de Deus. Aí o Senhor diz: mas o reino de Deus não tem aparência visível. Alguns dirão: eu ali, eu aqui. Aí o Senhor Jesus diz: o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está dentro de vocês. É por isso que o Senhor está falando conosco. Ele está falando: irmãos, já chegou a hora de a gente crescer, de a gente amadurecer, de a gente matar, mortificar a nossa carne em prol de algo maior.
em prol de algo maior. A Bíblia fala tanto de sacrifício. E infelizmente nós escutamos muitas mensagens a respeito do sacrifício. O Senhor Jesus usa uma figura que se você ficar analisando, ele diz: se sua mão esquerda te atrapalhar, corta e lança fora. Porque é melhor entrar no céu faltando uma mão, faltando braço, faltando membro, do que você ficar de fora da bênção, de ficar de fora da vida eterna. Isso que ele está dizendo, irmão, você vai ter que abrir mão de partes suas, você vai ter que abrir mão de coisas que você ama muito. Sabe por quê? Porque se você não abrir mão, você não é, nem eu sou, digno de ser filho do Altíssimo. O Senhor quer dizer para nós nessa noite que quando nós sairmos ali pela porta, nós vamos fazer a diferença. Nós vamos ajudar aquele que precisa, não importa quem é. Não importa se eu conheço ou se não conheço. Ajudar não significa que você tem que amar. Outra coisa que Deus está esclarecendo para nós: amar é independente da confiança. Amar é independente da confiança. Amar as pessoas, se dedicar às pessoas, não quer dizer que você vai confiar em todo mundo agora e a gente tem que ser prático. A Bíblia é prática. Não é que porque eu sou cristão, eu sou do reino de Deus, eu vou sair confiando em todo mundo, né? Não, existem regras. Em João capítulo 2, versículo 23 e 24, depois de Jesus ter feito alguns milagres, muitas pessoas acreditam nele. Mas está escrito lá, Jesus não confiava nele, porque sabia o que tinha no homem. Na minha Bíblia está escrito assim: Jesus conhece a índole humana. Então, Jesus, nosso Senhor, ele ajudou a todo mundo, ele curou a muita gente, ele se sacrificou por todos nós, mas a palavra de Deus diz que ele não confiava não no homem. Como Paulo fala, a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, como a nossa luta não é contra carne e sangue, nós temos que fazer o bem a muita gente. A partir de hoje, nós vamos fazer o seguinte: vamos colocar uma meta. Vamos colocar uma meta. O Senhor está falando aqui agora. Vamos colocar uma meta. De hoje ou de amanhã em diante, até o culto de domingo, quantas pessoas você vai abençoar? E de quantas maneiras? Aí depois do domingo você vê, começou quinta, sexta, sábado, no domingo. Quantas pessoas Deus colocou no seu caminho? Quantas pessoas, quantas oportunidades Deus te deu de mostrar quem você é, a que reino você pertence, e você ajudou ou não ajudou? Eu acho que isso é um bom começo para nós começarmos a medir quanto de Deus temos em nós. Quanto de Deus tenho eu? Eu tenho que me fazer essa pergunta: quanto de Deus há dentro de mim? Porque não basta só com culto, não, irmão. Não basta só com louvor, não. O Espírito Santo, mais uma vez eu vou falar, o Espírito Santo falou aqui no domingo, no culto de Santa Ceia. Não basta só com ouvir, não basta só com levantar a mão. Temos que agir, temos que nos posicionar como igreja. E a igreja é Cristo na terra. A representação da igreja, por isso que diz que nós somos o corpo, ele é o cabeça, mas nós somos o corpo. Então o corpo tem que funcionar de acordo com os mandamentos, de acordo com a guia daquele que está mandando. Tudo isso aqui que falamos, tudo isso aqui é Senhor Jesus que está falando. No versículo 37 diz: não julgueis. Versículo 37 diz: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ei. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Aqui o Senhor Jesus está falando que para todo esse comportamento, para toda essa atitude, tem uma recompensa. Se você dá, vai te dar de volta, em boa medida, recalcada, transbordando. Ou seja, o nosso agir de acordo com os mandamentos
de Deus, de acordo com os mandamentos de Jesus. O nosso agir não é que a gente vai fazer, e se fosse também, amém. Mas o Senhor diz: se você se comportar do jeito que eu estou pedindo para você se comportar, você vai ter um galardão. A bênção vai te seguir. É a lei da semeadura. A lei da semeadura, irmão, se aplica em tudo. Se eu não faço nenhum bem a ninguém, se eu estou preocupado só com minha família, amém? Amém? Tiago capítulo 5, versículo 8 diz que aquele que não cuida do céu, ou seja, os da sua família, já negou a fé e o incrédulo. Paulo apoia. Você tem que amar e cuidar da sua família, senão você vai negar a fé. Você tem que cuidar da sua família. Só que Deus quer nos tirar desse círculo familiar, ou desse entorno de amizade, e nos levar a um amor muito mais abrangente. Muito mais abrangente. E ele diz: temos que ter paciência um com os outros. Olha o que diz Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Isso aqui já é mais doméstico, mais interno da igreja. Romanos, capítulo 15. Para que nós tenhamos em conta que também existem outras pessoas que precisam, que de repente é o seu irmão que está ali, o seu irmão que está do seu lado, de repente precisa também da sua atitude. Romanos capítulo 15, no versículo 1, diz: mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Irmãos, isso aqui é uma facada no coração de cada um de nós. Ele diz que temos que suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. No versículo 2 diz: portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito: sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriam. Aqui, Paulo nos lê um pouquinho mais acima ainda. Ele diz que temos que suportar as fraquezas. E ele está escrevendo para a igreja em Roma. Então eu entendo que entre nós também, no corpo de Cristo hoje, tenhamos que ter paciência com aqueles que de repente ainda estão em outro nível de fé, em outro nível de crença, né? O Senhor já falou: não julguei para ser julgado. O seu irmão de repente não tem a maturidade espiritual que você tem. Isso também é uma forma de amor. Você suportar o seu irmão que acabou de chegar no reino, que entrou agora, que de repente não sabe, que de repente não conhece o reino. Até porque todo mundo vai receber o mesmo pagamento. Não diz? Não diz lá na palavra? Os trabalhadores da vinha, não importa quem chegou antes, quem chegou depois, todo mundo vai receber o mesmo pagamento. Deus está falando conosco nessa noite. Não agradeça a vós mesmo, agradeça o seu próximo com aquilo, não com qualquer coisa. Não com qualquer coisa. Ele diz: cada um de nós agrada o seu próximo com o que é bom para a edificação. Ou seja, o Paulo está falando aqui: você tem que ser uma bênção na vida do seu irmão. Está falando para a igreja em Roma, ou está falando para a nossa igreja agora. Seja uma bênção para alguém, seja uma bênção para o seu irmão. Não coloque pedras no caminho do seu irmão, não julgue seu irmão se ele errou. Antigamente, irmão, infelizmente, eu sou um daqueles que chegou depois, que cheguei tarde no reino. Cheguei tarde, mas eu estou aqui. Glória a Deus por isso. Eu aceitei Jesus com 40 anos. Eu sempre costumo dizer que ele me deixou 40 anos no deserto e depois ele me resgatou. Mas antigamente, segundo os antigos me contavam, os irmãos confessavam pecados na igreja. Confessavam pecados na igreja com microfone, seria, não sei, devia ter microfone. O irmão chegava aqui: vou fazer irmão.
O irmão chegava assim, eu peço perdão à igreja, o pastor que tem muito mais tempo que eu, ele deve saber. Irmão, eu peguei, foi isso, foi aquilo, foi aquilo outro. E os antigos me contam que o que se fazia com esses irmãos, o corpo pastoral e a igreja abraçava os irmãos. Se o irmão estava tendo se o irmão estava desempenhando alguma função na igreja, bom, vinha aquela questão da disciplina e tudo mais, mas não tinha julgamento. Ou se tinha, era oculto. O que eu estou querendo dizer com isso? Alguém dos irmãos aqui, todos somos pecadores, irmão. Todos somos. Não tem ninguém aqui que não seja. Algum de nós aqui agora, nesse 2025 que a gente está vivendo, né, no final dos tempos, algum de nós tem a coragem de chegar aqui na frente e pegar o microfone e confessar algum pecado? Fica difícil. Sabe por que fica difícil? Porque ainda a igreja precisa cultivar esse tipo de amor que nós estamos falando. Se os irmãos sentissem, não estou falando da igreja metodista Palmeira, não, estou falando a nível mundial, a igreja como um todo. Se os irmãos sentissem que o ambiente está de uma maneira diferente, né, que existe esse amor real, esse amor genuíno, eu garanto que muita gente ia passar aqui, ia falar, até eu mesmo, mas eu não, agora não vou confessar, não. Mas enfim, eu estou tentando trazer para os irmãos aquilo que Deus quer nos dizer nessa noite. Se você quer ser meu filho, se você quer ser meu representante, você precisa abrir mão de você. Você precisa sair. Você precisa sair para eu poder entrar. Deus está dizendo, não tem lugar aí dentro para mim, para você não. Ele está dizendo para a igreja, sabe por que não tem lugar para mim, para você? Aí dentro, porque eu sou muito grande. Eu sou grande demais, eu posso te encher, eu posso te transbordar, eu posso te transformar, eu posso fazer de você uma pessoa diferente. É só você querer, é só você fazer aquilo que eu estou pedindo. Como no próprio Lucas, capítulo 6, versículo 46, ele vai dizer: e por que me chama Senhor, Senhor, e não fazes o que eu mando? O Senhor é direto. Por que chamamos ao Senhor de nosso Senhor Jesus Cristo e a gente não faz o que Ele manda? Porque se eu estou sob o senhorio de Cristo, eu tenho que me submeter a Ele em todas as coisas. Não é Ele que tem que se submeter, porque Ele é o Senhor, eu sou servo. Eu sou servo. E se eu sou servo, se eu digo, Senhor, eu vou te servir, Ele falou, você vai me servir? Amém. Pô, você vai ser perseguido, você vai ser judiado, você vai ser caluniado, vão te roubar, vão te injustiçar, vão te acusar. Mas você precisa assumir que eu estou contigo. Não pode me negar, porque se me negar, você já não é digno de mim. Cristo é tão duro, em algumas palavras, duro no bom sentido que eu estou falando, que ele diz: aquele que ama pai, mãe e filho mais do que a mim, não é digno de mim. Não sou eu que estou falando, irmão, sou apenas um pregador, que pela misericórdia do Senhor chegou aqui nessa noite para trazer uma palavra da parte de Deus. Ele diz: aquele que não ama pai, mãe, aquele que ama pai, mãe e filho mais do que a mim, não é digno de mim. E aí ele acaba com a gente. Ele acaba com a gente. Por quê? Porque ele quer que a gente celebre, irmão. Ele quer que a gente celebre. Ele quer que a gente desfrute das bênçãos dessa terra assim, mas não perca de vista o céu. Não perca de vista o céu. Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 3 vai dizer: pensai nas coisas. Aleluia. Aleluia. Oh Deus. Pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Ele diz: pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai. Aleluia. Eu não sei você, irmão, mas eu quero ver. Eu quero olhar para o céu e ver
Apocalipse, no capítulo 1, quando ele viu Cristo, quando João viu Cristo, e ele viu aquele homem com aqueles cabelos, aqueles olhos como chama de fogo. Eu sei que a gente não vai conseguir olhar para ele diretamente. Quando João viu, irmão, por isso, irmão, quando alguém diz que tem um encontro genuíno com Jesus e ainda continua pensando em si mesmo, cuidando dos seus próprios assuntos, destratando aquele que por algum motivo ainda não foram alcançados pela graça, me desculpa, mas essa pessoa não teve ainda um encontro com Jesus. O salmista vai dizer: perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado e contrito. Aleluia. Então, se você nessa noite recebeu essa palavra, eu quero que você venha aqui para frente, que nós vamos orar juntos, vamos chorar juntos, vamos cantar juntos, vamos nos ajoelhar juntos. Aleluia. Porque Deus quer que nós estejamos unidos, irmão. Hoje eu estou aqui, você está aí, amanhã pode ser ao contrário, mas o principal é que nós participamos de um reino eterno. Aleluia. Nós fazemos parte de um reino eterno. Então, por mais que a gente tenha dificuldades nessa terra, por mais que você tenha problema, por mais que você tenha necessidade, deixa eu te dizer, o Senhor vai cuidar de todas as necessidades que você tem. Porque Ele te pede nessa noite que você cuide da igreja dele. Aleluia. Vou falar mais uma vez, eu fui muito impactado pela palavra do domingo, que o Senhor precisa é que nós cuidemos do corpo dele. Aleluia. Ele diz: lançai sobre mim, que eu vou cuidar de você. O que eu preciso que você seja no mundo, aquilo que eu faria se eu estivesse ali. Por isso que o Senhor te deu o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo de Deus. Então, até quando você vai evangelizar alguém, o Senhor te garantiu. Naquele momento, quando você chegar naquele lugar e tiver que abrir a boca para falar, não se preocupe, sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai ministrar nos seus ouvidos. O Espírito Santo vai ministrar aquilo que você tem que falar. Você só tem que descansar em Deus. Você só tem que descansar. Ele disse descansar em Deus. Mas é necessário. Aleluia. Glória a É Deus. necessário, irmão. O mundo está aí, cada vez mais pressões, cada vez mais preocupações, cada vez mais mais. O Dr. Shedd falava que tem uma palavrinha que vai acabar com o mundo. E essa palavrinha se chama mais. Mais. O mundo quer mais dinheiro, mais poder, mais isso, mais aquilo. Mas você foi chamado para uma coisa muitíssimo maior. Por isso, nessa noite, já terminando, nessa noite eu te digo, irmão, saia daqui ciente de que Cristo é contigo. Só que Ele quer que você vá além, que você experimente, como diz a música que a gente ministrou aqui. Eu provei e vi o mais doce amor. Glória a Deus. O mais doce amor, irmão. Imagina, você está sabendo que você levanta de manhã, toma seu café da manhã, coloca sua roupa, vai no trabalho. Eu sou representante da igreja. Eu sou filho de Deus Altíssimo. Aleluia. Eu não estou sozinho. Eu tenho Pai, tenho Filho, tenho Espírito Santo, tenho arcanjo, tenho anjo, querubins, serafins, um exército celestial que vela por mim. Aleluia. Então, quando nós nos preocupamos, é porque nós estamos dizendo que Deus não pode. Então, a partir de hoje, nós vamos colocar no nosso coração: Deus pode mudar a nossa vida. Deus pode mudar a sua vida. Se Ele melhorou sua vida, Ele vai continuar melhorando cada dia mais. Sabe por quê? Porque as bênçãos do Senhor são inesgotáveis. Amém? Eu agradeço a oportunidade e quero
orar pelos irmãos que vieram aqui na frente. Quero orar também pela igreja. Senhor nosso Deus e nosso Pai,